Tem uma primeira pergunta aqui perguntando o seguinte: eu ouvi falar que a castração do gato pode reduzir a alergia em quem tem alergia a felinos. Isso é verdade? Olha, é verdade, desde que o seu processo alérgico ele esteja relacionado a uma proteína chamada FeLD1. A FeLD1, essa proteína faz parte justamente dos hormônios sexuais do gato. Então, assim, não necessariamente você vai desenvolver alergia a FeLD1. Você pode desenvolver alergia a outros componentes do gato e os mais importantes, aqueles que mais causam processos alérgicos, é a caspa do gato, entendeu? Mas se porventura você for no alergista e, consequentemente, o alergista ele pedir os componentes do gato e der positivo a FeLD1, aí sim, e houver uma relação, lógico, né, entre a positividade, aí já é específica pelo método o método Immunocap a essa proteína, e houver essa relação dessa sensibilidade com o aparecimento da doença, aí sim a castração seria uma possibilidade de melhora do seu quadro clínico, tá bom? Mas tem que conversar direitinho com o médico veterinário para ver se isso seria benéfico também para o animal, porque nós sabemos que existe uma corrente dentro da veterinária que é a favor da castração e outra corrente que é contra. É importante vocês baterem um papo com a medicina veterinária, com o médico veterinário, porque não é só o nosso bem-estar, é o bem-estar do animal também, né? Nós colocamos o animal em casa, então nós temos responsabilidade em cuidar do bichinho, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma outra pergunta também bem legal, interessante, inédita e que vai tirar a dúvida de muita gente. Eu tenho alergia ao sêmen do meu marido. Fico toda me coçando após a relação. Após ficar fuçando a internet, vi que pode haver relação à alergia a cães. Como explicar isso? Olha, é porque existe um componente chamado CANF5. Esse componente CANF5, ele faz parte da calicreína prostática, tá? Calicreína prostática. O que é calicreína? A calicreína é uma proteína prostática que ela é contida tanto no cão e contida também no ser humano. Então pode ser que você seja sensível a essa calicreína prostática, que porventura se sensibilizou através do cão e que pode ser também, pode estar dando reação cruzada com a proteína prostática calicreína do seu marido, tá bom? É importante procurar o médico alergista e o médico alergista ele vai pedir então o exame dos componentes proteicos, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente. O aquecimento global pode aumentar as alergias? Olha, esse negócio de aquecimento global é algo assim muito controverso, né? Porque o que é aquecimento global, né? Um aquecimento global antropogênico ou um aquecimento global não antropogênico por outros motivos? Então, por exemplo, a gente sabe que existe uma maior atividade da solar e existem ciclos solares, e esses ciclos solares, por sua vez, eles aumentam o aquecimento global de Mercúrio, de Marte, da Terra, de Vênus, de Saturno, de Plutão. Tá? Então, não necessariamente seria antropogênico. Mas vamos tirar essa questão científica que não nos cabe, né? E vamos usar então a questão científica relacionada à saúde. Sim, o aquecimento global, sendo antropogênico ou não antropogênico, ele realmente pode aumentar o processo alérgico. Ou seja, o aquecimento global causado pelo ser humano ou não causado pelo ser humano. Por quê? Porque nesse aquecimento global você acaba tendo alterações atmosféricas e pode haver a possibilidade de mais tempestades. Se existe um aquecimento global, existe maior evaporação de água, essa água evapora para a atmosfera, então essas moléculas de água elas começam a se chocar e começam a produzir diferenças de cargas. Então essas diferenças de cargas acabam havendo então a transmissão de raios, né? Raios entre essas cargas na atmosfera e também entre a Terra, né? Com essa regularidade de cargas elétricas, acaba havendo um equilíbrio de cargas elétricas entre a atmosfera e a Terra. No que há um aumento de raios, então você acaba havendo também uma maior ação desses raios no solo, e havendo uma maior ação dos raios do solo, então acaba
fazendo com que haja uma dispersão maior de pólens, tá? Porque os raios caem nas plantas, nas florestas, no mato, nas árvores e acaba havendo uma dispersão maior de pólens. Então, esses pólens, por sua vez, eles podem causar mais alergias, né? Principalmente alergia a pólen. Esse fenômeno é mais conhecido em regiões temperadas. Aqui no Brasil, não se tem muito estudo por pólen, porque o Brasil não é um centro produtor de ciência de excelência. Tentamos ser, mas não somos, né? E acaba que as pesquisas de ponta, principalmente em alergia, são feitas no hemisfério norte, onde o clima é temperado e onde há uma prevalência maior de alergia ao pólen. Então, essa alergia ao pólen acaba aumentando sim por causa do suposto aquecimento global, por causa dessas alterações climáticas que porventura venham a trazer o aquecimento global. Tá? Então, realmente é uma possibilidade e realmente pode ser uma das explicações porque houve um aumento expressivo de alergias no hemisfério norte. Agora, é muito importante também vocês assistirem a palestra do professor Benoit Tano. O professor Benoit Tano já deu 2 palestras aqui para o Projeto Brasil Sem Alergia, para a Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico, através da Faculdade de Ciências do Alto São Francisco, a FASF, que é ligada à Universidade de Santa Amaro, em São Paulo. E tem uma palestra saindo do forno, que foi publicada no nosso site, no brasilsemalergia.com.br. E tem uma palestra também um pouco mais antiga, que está também no nosso site, é só você visitar o perfil do professor Benoit Tano, que é o nosso consultor científico, e lá você vai encontrar muitas informações pertinentes devido à questão da epidemia de alergia. Ou seja, não só a poluição, mas sabemos que a poluição ela aumenta a capacidade de expressão do extrato alergênico. O extrato alergênico ele fica mais ávido, os epítopos antigênicos, que são aquelas porções do extrato alergênico, ficam mais alergênicas, ficam mais agressivas, elas causam mais processo alérgico. Por exemplo, se você pega um ácaro numa região que tem poluição, ele tem muito menos reação, ele dá muito menos reação do que um ácaro numa região que tem poluição. E também a mesma coisa acontece com pólen. Então, o professor Benoit Tano explica essa relação intrínseca entre a poluição e o aumento da alergia e, principalmente, entre a intoxicação. Nós somos intoxicados todos os dias com produtos químicos, nós somos intoxicados com hormônios, né? Existe uma pandemia de hormônios nos Estados Unidos, ou seja, colocam hormônios, né, em carnes animais, colocam agrotóxicos também nas plantações nos Estados Unidos. E esses agrotóxicos, eles, por sua vez, eles acabam tendo também uma ação estrogênio-like, e essa ação estrogênio-like aumenta a possibilidade de você desenvolver reação alérgica, até porque uma quantidade maior de estrogênio induz a reação alérgica com mais facilidade quando você tem um desbalanço entre estrogênio e progesterona. A gente sabe que tanto a progesterona como o estrogênio, quando elas estão desbalançadas, acabam levando a isso. Inclusive, ontem na palestra, é importante vocês assistirem, não deixem de assistir, está disponível no nosso site, é só vocês procurarem Guia Lehmann de Imunidade Integrativa, vocês vão ver a palestra, muito boa a palestra realmente. Houve um estudo feito nos Estados Unidos mostrando consumidores de uma rede de alimentos chamada Whole Foods. Essa rede de alimentos só produz alimentos orgânicos, e uma rede de alimentos que de certa forma, não comercializa produtos orgânicos, comercializa produtos comuns, aqueles produtos que a gente costuma consumir diariamente. Os pacientes que fazem alimentação basicamente da Whole Foods são mais magros, são pacientes com mais saúde, têm menos processo alérgico, têm menos doenças, mostrando realmente a íntima relação que existe da questão dos agrotóxicos e também de um alimento mais nutritivo, com zinco, com selênio, com magnésio, com vitaminas do complexo B, com beta-carotenos, com vitamina D, daqueles alimentos que são feitos em escala industrial e que, consequentemente, não têm a sua função primordial, que seria a função de nutrição, tá bom? Então, é importante você ter falado isso, né? A questão do aquecimento global e quanta coisa a gente falou. Muito obrigado pela sua pergunta.